Ciao a tutte, me chamo Ana Luísa e eu sou a fundadora da Escola Italiano Descomplicado e eu tô aqui para descomplicar para vocês um pouquinho sobre como são as estruturas das provas específicas para o Biuno Cittadinanza, né? O exame de italiano específico para quem aí está em busca da sua cidadania italiana pela via matrimonial. Uma das perguntas que a gente mais recebe aqui na escola é: como funciona o exame? Como eu me preparo, né? Então eu preparei aqui esse vídeo para mostrar para vocês o TIRS, né? O TIRS, que é o exame específico preparado pela Università per Stranieri di Siena, mas a estrutura dele também é muito semelhante ao CELI, que é o exame específico preparado pela Università per Stranieri di Perugia. Que acontece? O cello e o tio são muito semelhantes, né? Porque eles precisam avaliar o italiano tanto no nível falado, no nível de ouvir, escrita e gramática. Todos os dois exames irão avaliar essas quatro competências do italiano. Tem uma diferença que vai ser aí, talvez a diferença mais gritante entre o cello e o tios, é que vamos supor que você fez o tios e foi muito bem na parte de conversação, mas reprovou na prova de gramática. Fazendo tios, se você reprova em uma das etapas, você precisa refazer a prova inteira, né? Já no cello, se você reprova em somente uma das etapas, você pode pedir para refazer somente essa etapa na qual você foi reprovado. Não precisa fazer o pagamento para refazer a prova inteira, né? O TIOS, por exemplo, tem uma taxa aí para fazer a prova de 100 euros, é um valor fixo. Em reais vai depender da cotação do dia, né? Então, mas sempre tenha em mente que é uma prova de 100 euros e ela não é aplicada em todas as cidades do Brasil. Então, considere também que você vai precisar viajar, né? Se é em uma cidade muito distante da sua, você também vai ter um gasto com hospedagem. Então, considerem tudo isso para não desdenhar, digamos assim, de alguma maneira, a importância e a complexidade dessas provas que vão permitir vocês terem aí o seu passaporte italiano pela via do casamento, ok? Sem eu me alongar aqui nessa introdução, vamos já então abrir o site da Università per Stranieri di Siena e entender em detalhes como funciona o TILS B1 Cittadinanza. Aqui em um dos modelos da prova, né, que que a gente tem no site, que é o que vocês vão receber, né, quando forem aplicar a prova. É um momento bem interessante aí para a gente reviver aqueles momentos de vestibular, porque como essas provas vêm diretamente da Itália e depois elas também serão enviadas para a Itália para correção, por isso que o prazo, né, para vocês receberem a nota de vocês é em um prazo de 90 dias úteis, né, porque essas provas serão enviadas para a Itália para correção, é um prazo longo, mas, né, vai chegar essa prova na frente de vocês, o avaliador, o administrador da prova vai abrir a prova, vai distribuir aquela coisa toda, vai tirar os eletrônicos de vocês, não tem acesso ao eletrônico durante a prova, não tem acesso a dicionário, é bem vestibular mesmo, nada de consultas durante o Biuno Cittadinanza, tá? A estrutura tanto do TIOS quanto do celli é a mesma, começa sempre a partir da prova de ascolto, depois a prova de avaliação gramatical, em seguida a prova de escrita, produção textual e por último a prova de conversação, tá? Então o TIOS vai trazer aqui para gente o teste de ascolto, vão ser dois testes de ascolto. Vocês terão 30 minutos, né, meia horinha à disposição, e será repetido somente 2 vezes cada áudio, certo? Não existe como pedir para repetir mais de uma vez, mais do que 2 vezes os áudios, porque isso é padrão da prova. Inclusive, o áudio que já vem preparado, né? O administrador da prova só dá play e ele vai tocar o mesmo áudio 2 vezes e não tem como mudar isso, certo? Não tem como pedir para repetir esse áudio.
Bom, e daí o que que acontece? Como só são 2 vezes, você já tem que estar com essa habilidade, essa agilidade de ouvir um áudio e ir fazendo anotações enquanto escuta, para depois não ficar em dúvida, né, não dar não ter, né, aí um imbarazzo della scelta, come si dice in italiano, de escolher qual será a resposta mais adequada para cada alternativa. Por isso que a gente preparou um caderno com mais de 300 exercícios, o caderno simulado Biuno Cittadinanza. Foi todo montado pela nossa escola, com a supervisão direta da nossa professora Sâmia Medeiros, especialista no Biuno Cittadinanza, tá? A gente está com uma taxa de aprovação de 97% dos nossos alunos estão sendo aprovados de primeira no Biuno Cittadinanza, né? Então, a gente preparou esse material com o nosso exclusivo método CLS, que tem essa incrível taxa de aprovação e supervisão da professora Sâmia. E esse caderno está sendo vendido, né, com mais de 300 exercícios, todos montados com base no TEL e no TIOS, que são os exames de proficiência mais aplicados no Brasil, para que vocês se preparem e tenham essa agilidade de ouvir, de assinalar, sem ficar perdendo tempo aí com essa, ai meu Deus, será que era essa aqui mesmo, né? E lembre-se, isso também vai valer tanto para a prova de ascolto quanto para a prova de assinalar. Se você não leu aquilo que está escrito no texto, ou você não ouviu de fato o que foi pronunciado, mas de repente você sabe que aquilo é verdadeiro por algum conhecimento cultural prévio, você não vai assinalar como verdadeiro porque não está aparente ali no material da prova, certo? Bom, então, primeira parte da prova, ouviu 2 vezes os áudios, teve meia hora para assinalar, né? O que que aconteceu em cada áudio? Tem o primeiro áudio aqui, a segunda aqui. Esses áudios podem ser programas radiofônicos, podem ser entrevistas, podem ser publicidades, podem ser conversas entre amigos, podem ser entrevistas de emprego. É uma gama bem variada da tipologia, né? De que tipo de áudio você vai ouvir. Pode ser conversas em cafeteria, então vai ter aquele murmurinho, né? Barulho de ambiente. Então, tá com esse ouvido bem aguçado para não ter dificuldade na hora de responder, tá? Lá no nosso simulado Bionutitariança, a gente também fez um planner com uma seleção específica de 30 vídeos e áudios para você ir ouvindo um por dia para ir aguçando o seu ouvido. São áudios no nível desses que você vai ter contato na prova, ok? Acabou a primeira etapa de ascolto, a gente vai para teste di comprensione della lettura e riflessione grammaticale. São dois textos, 2 análises também a serem feitas e 40 minutos, né? E aí, o que que acontece? A gente recebe aqui o texto para ler e, em seguida, você precisa assinalar se é vero ou falso, de acordo, obviamente, com as informações que estão presentes no texto. A segunda prova é uma segunda prova no estilo close. O que que é uma atividade de close? Uma atividade de close é quando você precisa completar esses espaços que estão incompletos, que podem ser com preposições, com vocabulário variado, com verbos, né? Aqui no número 5, por exemplo, né? Nella serata è possibile vedere le foto che i partecipanti tanana, durante la corsa. Bom, farebbero, facevano ou hanno fatto durante la corsa, né? Eu também preciso entender gramaticalmente se essa situação me permite usar um tempo no condizionale, no passato imperfeito ou no passato próximo, né? Também preciso entender aí, compreender os tempos verbais, o uso de cada tempo verbal do italiano, certo? Para poder assinalar qual é, né? Vejam que todos são o verbo fare em diferentes tempos verbais. Qual será que funciona bem aqui? Quem está estudando já está ligado qual é o verbo. Essa pergunta aqui está tranquila. Para quem estuda e para quem praticou bastante, né? No nosso simulado Bionotitarinança tem uma parte exclusiva só de exercícios de gramática com todos os conteúdos de gramática que são inerentes ao nível B1 Titadinança para vocês praticarem. Mais de 250 questões de gramática para vocês praticarem e, ó, aproveitar o tempo para vocês conseguirem
na próxima etapa, usarem bem esse tempo para pensar em escrever o texto de vocês, né? E aí vai ter, em seguida, já é a terceira e penúltima etapa, que é o teste de produzione escrita, né? E aí, vocês vão receber uma outra folha, que é a folha específica, um outro caderno, que é o caderno para a produção escrita, né? Ele tem aqui até essa informação dizendo: gli argomenti della prova di produzione scritta sono nel foglio della produzione scritta. No nosso curso preparatório específico para o simulado Bionocidadinanza, a gente pede produção escrita e faz avaliação com base em todos os requisitos, né, no mesmo nível de análise que é feito para as provas do Biuno Cittadinanza do italiano. E aí, aqui a gente recebe, né, então, os argumentos, né? Você precisa escolher um. Scegli uno dei seguenti argomenti, tá bem claro, não é para discorrer sobre os dois, é um. E você tem que escrever entre 80 e 120 palavras. Ah, eu quero escrever 200. Não. Eles já vão desconsiderar, já vão desqualificar a sua prova porque você extrapolou o limite, certo? Não são temas fáceis de, por exemplo, conte, né? Pode até acontecer, tá? Mas é bem difícil. Pedem temas que precisam de uma reflexão maior, tá? Mas não vai ser, ai, conte sua viagem, diga quem você é, como você se chama, né? Não. Por exemplo, aqui tem nesse exemplo de prova, né? Tem o tema 2. La mensa scolastica di tuo figlio negli ultimi mesi ha proposto un menù poco ricco e vario. I genitori non sono contenti. Tu sei il rappresentante dei genitori. Scrivi una mail al dirigente scolastico per spiegare la situazione e chiedi di risolvere il problema il prima possibile. Bom, o que está acontecendo aqui? A merenda escolar do teu filho, nos últimos meses, propôs um menu pouco rico e variado. Os pais não estão contentes. Você é o representante dos pais. Escreva um e-mail ao diretor escolástico para explicar a situação e pedir para que ele resolva o problema o mais rápido possível, né? Bom, aqui na escola, nos nossos cursos, a gente trabalha bem essas questões formais e informais, como usar o italiano formal e como usar o italiano informal, né? Em que situações eu preciso usar essas formalidades do italiano? Aqui é um e-mail, né? Daí a gente vai precisar trabalhar as formas de abertura de um e-mail formal, as formas de fechamento de um e-mail formal do italiano. Tudo isso vai ter que estar aqui escrito nesse pedido de produção textual, nesse exemplo de produção textual para o TIOS Bionocidadinanza, né? Você vai ter que saber, né, explicar essa situação, o que está acontecendo, né? Como você chegou ao ponto de saber que a merenda não está agradável, né? Então vejam que não é uma coisa simples, né? Não é só dizer o seu nome, se apresentar, né? Porque falar de uma apresentação, isso fica para justamente a parte de produzione orale. Há um detalhe importante, né? Eu não falei do tempo da produção escrita, tá? A prova de produção escrita também tem 40 minutos, tá? Então vocês têm que pensar, escolher o argumento, criar um texto com coesão e coerência, né? Vamos lembrar lá do Enem, do vestibular, que a gente precisa fazer um texto bem escrito, né? Lá no nosso simulado do Bionocidadinança, a gente também fez uma pesquisa bem grande para pegar os temas recorrentes do Tia e do Tios, da parte de produção escrita, e sugeriu bastante input, tá? Para vocês praticarem essa produção escrita. E aí, a parte de apresentação, como eu ia dizendo, fica aqui para a parte oral, né? A apresentação oral é dividida sempre em duas partes. Isso também vale para o Celli, tá? A primeira parte é que você vai se apresentar. Normalmente, essa breve apresentação pessoal dura 1 minuto, tá? Circa, é sempre circa, pode ser mais, pode ser menos, né? Às vezes você encontra um avaliador que é mais preciso no tempo, ou você encontra um avaliador que tenta te dar aquela ajudadinha assim, não tá muito satisfeito com as tuas respostas, ou aquele que
que deixa você falar, mas também não faz muitas perguntas, mas, né? Mas ele vai dizer as perguntas básicas, o avaliador sempre vai dar um input do que você tem que falar. Podem ficar tranquilos que você não tem que criar o que falar do nada, tá? Sempre vai ser dado um input, assim como você tem um input para escrita, você vai ter para parte de produção oral, tá? E você se apresenta, come ti chiami, quanti anni hai, di dove sei, dove vivi, e se tu vivi in Itália, da quanto tempo tu vivi in Itália, né? Porque essa prova também é aplicada para quem já vive na Itália. Che cosa fai nella vita? Studi o lavori? Che cosa studi? Che cosa fai? Né? E aí você responde, tá? E aí, em seguida, a segunda parte, você vai criar um diálogo com o examinador sobre um dos argumentos a seguir, tá? Tem um aqui que é muito interessante, que é l'assistenza sanitaria in Italia e nel tuo paese, somiglianze e differenze. Esse aqui foi excelente, foi uma pergunta muito boa, porque você, além de entender como funciona a questão da saúde, né, no seu país, possivelmente o Brasil, e entender a questão da saúde na Itália, né, entender essa diferença cultural, você também vai ter que articular, linguisticamente falando, é, como construir as formas de comparativo em italiano, né? Porque você vai ter que falar as semelhanças e as diferenças entre esses dois sistemas sanitários, tá? Por isso que lá no nosso simulado do Biunit Cittadinanza também tem parte de praticar somente os comparativos, parte gramatical, bastante exercício já com a correção, né? Com a correção disponível no momento em que você escolhe a alternativa, certo? E aí a segunda parte é uma conversação de 2 ou 3 minutos em média. Pode durar mais, pode durar menos, tá? Então vejam que a prova, gente, atenção, a prova é aplicada neste modo, com essas 4 etapas completas. Durante a pandemia e exclusivamente durante a pandemia, a prova tinha sido somente na forma oral, mas isso foi uma exceção. Não existe mais só prova oral, tá? Então, preparem-se para ouvir gramática, escrever texto e conversação, ok? Então, tudo isso somado, todas essas 4 etapas, vocês têm aí uma média de 2 horas de prova. Quando que acontecem essas provas? Elas acontecem no mundo inteiro nas mesmas datas estipuladas pelas universidades italianas, ok? E essas informações vocês sempre precisam conferir nos sites oficiais das universidades responsáveis pelos exames e também lá nos sites oficiais das universidades vocês têm os locais oficiais para realizar as provas, ok? E aí, eu quero convidar vocês para clicar aqui embaixo e conhecerem o nosso simulado do Bionut Cittadinanza. Mais de 360 exercícios específicos com o nosso método CLS, tá? Tem no menu exercícios para o ascolto, para a prova de leitura, para a gramática, para a produção escrita, para a prova oral. E aí, na nossa parte 6, a nossa professora Samia Medeiros ainda teve o cuidado de dar recomendações de como você se preparar para chegar da melhor forma na prova, né? Eu quero mostrar para vocês verem como a gente cuidou da estrutura do exame para ficar bem parecido com o que vocês vão encontrar lá mesmo na prova. Aqui é aquela sfida de 30 giorni que eu falei, né? Se vocês forem clicar em cada uma desses quadradinhos, vai abrir um áudio e aqui tem a pergunta que vocês precisam responder após ouvir o áudio, tá? Ó, ó, igualzinho a prova de texto que vocês vão ler lá na prova do TIOS, tá? Então, clica aqui, garanta o seu simulado Bionutitadinança já para chegar com essa agilidade e não ter nenhuma surpresa na hora de realizar o seu TIOS, ok? Estou esperando vocês no simulado Bionutitadinança. Lá vocês também encontram o WhatsApp da escola, caso tenham alguma dúvida, e o nosso contato também por e-mail. E um bom exame a tutti! Espero que vocês todos possam
ter aí o passaporte italiano de vocês. Ah, antes que eu termine esse vídeo, não esqueçam, 90 dias para receber o resultado da prova. Depois de ter o resultado da prova, vocês vão até o consulado, deem entrada no processo para requerimento da cidadania italiana por casamento, e aí depois dessa entrada no consulado italiano, vocês ainda vão ter que aguardar em média 1 ano para ir até o consulado juramentar a cidadania de vocês e depois fazer a solicitação do passaporte italiano. Então é um processo longo. Quanto antes vocês começarem a se preparar, melhor, porque daí vocês já têm o resultado da prova e é somente com ele que vocês podem começar esse caminho todo. Aguardo vocês no simulado Bionut Tadinantes.